Olha, presidente, tem uma impressão minha, que pode ser falsa ou verdadeira, de que os senhores têm um respeito pelo Bolsonaro que não é correspondido por ele. Os senhores valorizam a figura do Bolsonaro e ele nem sempre os valoriza. Há um certo ciúme dele toda vez que alguém cogita uma discussão de conjuntura. Olha, se ele estiver inelegível, podemos discutir essa ou aquela alternativa. E agora o senhor está me dizendo, olha, precisa convencer o Bolsonaro e esses seus adeptos mais fervorosos que estão no PL, certo, de que precisa se aproximar do centro. Por que falta essa reciprocidade? Os senhores o respeitam tanto e por que tem tanta dificuldade de convencê-lo disso ou daquilo? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa normal como nós, Josias. Ele não é. Ele não é. Um camarada que chega em qualquer aeroporto do Brasil, se souberem que ele vai para lá, o aeroporto está forrado de gente. Vamos sair de aeroporto. Aonde ele vai? Você viaja com ele? Eu tive umas vantagens de não poder mais conversar com o Bolsonaro, porque eu não precisei mais acompanhar ele em São Paulo. Toda vez que ele ia para São Paulo, eu tinha que acompanhar. Você não sabe o que é. Você fica atrás. Você não vai do lado dele, porque o camarada está lá para ver ele. E você não consegue andar mais. Você vai para onde o povo te leva. O senhor comentou comigo recentemente que o Bolsonaro não teve um resultado bom na eleição porque ele não queria usar jatinho e usava avião de carreira. Isso me prejudicou demais. 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 A Michele andou de jatinho e o Nicolas também, que é um fenômeno, esse Nicolas. E o Bolsonaro não anda de jatinho porque ele tem medo de sabotagem, essas coisas, por causa do acidente do Eduardo. Ah, não sabia que era isso. Mas Mas não tem esse problema com ele, não. Ele nunca negou nada pra gente. O Bolsonaro... Tem muita gente que fala... Ele brigou até com os aliados. O amigo do Ronaldo Caiado em Goiás, ele se desentendeu. O Ratinho no Paraná, ele se desentendeu. O próprio Tarcísio, em determinado momento da campanha, ele hesitou em entrar na campanha lá do Ricardo Nunes em São Paulo. Né? Quer dizer, ele se desentende com os próprios aliados, né? Mas então, nós temos que compreender isso, porque não é fácil para ele. Ele tem muita gente, pedindo para ele, por exemplo, falam que o Bolsonaro perdeu a eleição onde ele foi. Nós só pedimos para ele ir onde estava ruim. Entendeu ou não? Por exemplo, se tivesse ganho a eleição em Goiás, ele não precisava ir lá. Nós tivemos São Paulo, cidades que nós perdemos porque ele não foi. Essa é uma forma de raciocinar. Outra forma seria... Por que não se entender com o governador Caiado, que é do mesmo campo, de direita, e tinha lá um candidato bem posto? Por que comprar uma derrota em Goiás, comprar uma derrota em Curitiba, comprar a derrota... Não, em Curitiba deu para resolver. Deu para resolver? Deu para resolver. Deu, porque ele gosta muito do Ratinho. E o Ratinho foi muito positivo com a gente lá. Nós tínhamos candidatos, ele tinha candidato a prefeito pelo PSD e nós a vice pelo PL. E nós tínhamos candidato a prefeito pelo PL, ele a vice, ele ia na campanha, ganhamos Foz do Iguaçu, Guarapuava, ganhamos uma porção de cidade. A minha pelo dúvida... PL. E o Ratinho ajudando, o Ratinho é muito positivo. A minha dúvida é a seguinte, a sua fama é de um político pragmático, sempre foi um político muito pragmático. Ainda ontem conversávamos aqui, eu e a Carla, com o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira. E ele disse, a certa altura, estávamos falando mais ou menos desse mesmo assunto, ele disse, em algum momento, alguém vai chegar para o Bolsonaro para discutir com ele alternativas e tal. Até perguntei, mas quem é que tem essa... o Valdemar, se deixarem ele conversar, o próprio Tarcísio pode chegar. Agora, qual é o seu deadline? Com que pragmatismo o senhor trabalha? O senhor está dizendo, vamos conseguir a anistia do Bolsonaro. E se não conseguir, qual é o seu deadline e qual é a sua disposição de aguardar para discutir um plano B na hipótese de ser necessário? Em primeiro lugar, o que eu preciso é conversar com o Bolsonaro. Ele precisa acabar esse processo. Nesse processo que me colocaram, eles sabem que eu não tenho nada a ver com isso. Já depois, inclusive, ele me colocou, Alexandre, por causa de um problema que nós tivemos quando prenderam o Ramagem. Prenderam não, quando entraram na casa do Ramagem e tal, mas está tudo bem. O que acontece? Nós temos que ter um ajuste aí com o Bolsonaro. Veja bem, nós temos que chegar num denominador comum. Nós temos que ter maneiras de resolver isso aí. Não vai ser fácil. Josias, me repete a pergunta.
Não, qual é o seu deadline? Até quando vão esperar o Bolsonaro? E o plano B? Quando é que detona o plano B? Dizer, existem várias hipóteses. Por exemplo, vou falar uma que eu não gostaria. Se o Bolsonaro for preso, ele vai para 60%. Ele tem 40%, vai para 60%. E aí o senhor apoia que ele faça como ele tem dito? Não, aí quem ele apontar está eleito presidente do Brasil. Pode ter certeza disso. Ele vai para 60% se ele for preso. E essa é uma hipótese bem plausível, né? De que eu não duvido disso. O senhor acredita que ele vai ser preso? Não acredito. Eu acredito que a gente vai ter tempo de resolver isso, até o Supremo julgar. Nós vamos ter que andar na frente quando tiver a proposta da pena, se é que vão dar pena para ele, para ver o que nós vamos fazer na Câmara e no Senado. Tendo respaldo na opinião pública, nós conseguimos isso aí. O ex-presidente Bolsonaro tem dito também que, independente desse imbróglio jurídico, ele quer registrar a candidatura dele e quer levar adiante. O senhor apoia essa atitude? Sim, ele é o candidato nosso. Nós não podemos ter outra opção. E nem um deadline para quando ter outra opção? Porque se ele for preso, e essa é uma hipótese ele que vai está sobre a escolher, mesa, né? Ele vai dizer quem é o candidato. Entendi. Aí eu espero estar conversando com ele, pelo menos. Porque esse negócio de eu não conversar com ele me atrapalhou a campanha. Agora, essa é uma coisa que eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar que está acontecendo. Não falam mesmo? Palavra de honra. Nenhuma... vamos ali... Não. Conta como funciona Eu tenho um problema. Eu falo, Rogério, olha isso aqui. Tem que falar com ele, você tem que resolver isso aí. O Rogério Marinho é esse interlocutor? Não é. Às vezes acontece alguma coisa, eu falo, vai lá no Bolsonaro. Deu uma encrenca. Ontem deu uma encrenca com um deputado. Um presidente do partido no estado quer expulsar um deputado. Você só tem uma saída, velho. Vai no Bolsonaro. Ele foi, resolveu. Nem um telefonemazinho, nada? O Bolsonaro... Enquanto na garagem? Eu não faria. Você não sabe o que acontece. Eu chego lá, eu tenho que telefonar. Eu vou chegar. Ibiapina, posso subir? Posso chegar? Para ver se o Bolsonaro não está descendo, porque ele não quer me encontrar no corredor, que não tem nada demais. Olha que interessante. Ele que é preocupado. Ele é preocupado em cumprir direito. Agora, presidente, com a Michele Bolsonaro, o senhor fala, né? Ela foi, o senhor colocou ela ali como presidente do PL Mulher. Ela fez nessa campanha em 2024 uma série de viagens. Ela usava jatinho, o senhor falou, né? Não, só na campanha. Só na campanha. Não, então na campanha. Qual o papel que o senhor imagina? Todo mundo coloca ela aí como uma vaga do Senado. Em 2026. Senado. Não tem chance do Bolsonaro ser convencido de deixar a Michele assumir esse papel? Não acredito que convença um Bolsonaro disso. Ele já falou para mim uma vez, ele tem um pouco de razão. Ela não tem experiência, nunca mexeu com isso, não sabe lidar com essa gente no governo. Não é fácil, precisa ter um pouco de experiência. Claro. Vai pegar um governo do Estado, vai pegar a presidência da República. Eu acredito que ele vai querer ela como senadora. Eu acredito isso. E alguns dos filhos ali, o Eduardo? O Eduardo é muito bom. Mas tem essa possibilidade? O Eduardo é trabalhador. O Eduardo corre o Brasil inteiro. O Flávio tem muito prestígio no Rio de Janeiro, que eu já vi isso pessoalmente, ele tem popularidade. Mas o Flávio é mais político. O Eduardo corre o Brasil inteiro direto, não para de viajar, de atender todo mundo. Não é uma opção presidencial, ou é? Como? Não é uma opção presidencial, né? Poderia até ser. Agora, nós queríamos ele agora de candidato a senador em São Paulo.